Hoje nós vamos falar sobre destoxificação. E por que nós vamos falar sobre isso, né? Semana passada, né, José? Trouxemos aqui radicais livres, né? Aprendemos um pouco o que são radicais livres, aprendemos que eles são produzidos pelo nosso corpo, que tem uma função muito importante, mas que o acúmulo deles ou a produção excessiva dos radicais livres pode causar aí problemas para o nosso corpo, para a nossa saúde, inclusive causando um certo tipo de inflamação e intoxicação. Então hoje, em complemento aí a esse programa da semana passada, que fica a dica que se você não assistiu, volta lá e assiste. Depois, né? Agora fica aqui no ao vivo. A gente trouxe a solução, né? Porque é muito gostoso a gente abordar o problema, entender, compreender, mas é muito importante também que a gente consiga trabalhar com isso, né? Aplicar exatamente o que nós estamos falando. Então vamos falar um pouquinho de detox, né? Que é a famosa palavra que todo mundo usa aí, que é muito comum, né? A gente ouve falar em muitos lugares. Tô fazendo um detox, essa dieta é detox, o suco detox. Mas vamos entender um pouquinho como é esse processo de intoxicação primeiro, como que o corpo se intoxica e pelo quê, e depois a gente vai aprender várias maneiras aí de desintoxicar, ou como o Dr. Laíde Ribeiro fala, né? Destoxificar. Então, lembrando que os radicais livres são gerados dentro do metabolismo nosso, dentro do nosso corpo, do próprio metabolismo, também vem de fora. Então, radiação ultravioleta, poluição eletromagnética, alimentos ultraprocessados, né? E quanto mais a gente vai juntando esse lixo, lembra o bloco que anda pelo corpo e vai encostando, onde ele encosta ele dá problema, né? Não é de todo mal, mas quando ele vira esse bloco, esse acúmulo faz mal, e gera o que a gente chama de estresse oxidativo. O estresse oxidativo, ele é uma inflamação de baixa intensidade, no mínimo de baixa, que cronicamente vai danificando os órgãos, os tecidos, as células, vai levando a um processo de adoecimento, envelhecimento precoce e pode nos levar ao câncer e ao Alzheimer. Os detox, a gente vai ter vários tipos de tratamento. Então, existe um tratamento, o primeiro tratamento é a dieta, e que nós vamos mostrar um livro muito importante para quem quer mudar a dieta, quer começar a comer saudável, quer aproveitar tudo que esse mundo vegetal nos pode trazer, né, dos orgânicos, que é o livro Cirurgia Verde, desse grande médico brasileiro. Tem um trabalho incrível no interior de São Paulo e está convidado para o programa. Vamos ver se a gente tem o prazer de trazê-lo aqui. Inclusive, olha o tamanho do livro. Ele explica toda a fisiologia. E impressionante como ele fala da água, a importância da água, a desidratação, como interfere com tudo no corpo. Mas é um livro maravilhoso. Se a gente está falando que para eliminar a gente precisa diluir, né? Imagina, vai diluir aonde se não tem hidratação suficiente, né? Você vê, ele fala, o lugar do médico é na cozinha. Olha que interessante, o lugar do médico é na cozinha. E uma coisa interessante também sobre esse autor é que se você, de repente, agora, nesse momento, não tem condições ou não está num lugar que você consegue adquirir esse livro, né? Ele tem um canal no YouTube, né? Ele tem Instagram, esse livro em PDF também, ele tem o livro em PDF, então você consegue buscar todas essas informações, né? Ele tem, inclusive, vivências, né, José? Vivências. Para ensinar as pessoas a produzir os alimentos que vão consumir de uma forma mais saudável, conhecer os alimentos, os nutrientes. É bem bacana mesmo poder acompanhar. E é interessante porque ele faz as vivências de acordo com as estações do ano também. É incrível. A gente não teve oportunidade ainda de conhecê-lo, mas espero que a gente possa ter. Mas a admiração já é grande. E a gente vai vendo, né, no longo dessa conversa, a gente vai vendo que é claro que a gente não tem como não se expor mais a substâncias intoxicantes, né? Nós, como conversamos aqui, a própria Dalva, mandar um beijo para ela, disse aqui hoje para nós, tempos modernos, né, trouxeram isso e agora a gente convive com esses tóxicos e precisamos sim realizar os detox. Mas vejam que tem atitudes muito simples que nós podemos tomar, né, que é assim, beber uma água de qualidade, se você puder priorizar por uma água com um pH mais alcalino, é melhor para você. Beber bebidas alcalinas como, por exemplo, água com limão, né, José? Que vai também ajudar a alcalinizar o sangue. Outra coisa muito importante, que independente do tema que a gente traga aqui, a gente vê que é relevante, é a atividade física, né?
Então, a atividade física ela é importante também para o processo de detoxificação, porque é através do suor, né, através da movimentação muscular, através da ativação das células, né, na hora da atividade física. Então, percebam que assim, tem coisas que não conseguimos mais controlar, né? Estamos expostos ao meio, né? Radiação de celulares, os eletroeletrônicos e tudo mais, nós não podemos controlar. Mas e o que podemos controlar? Estamos prestando atenção na parte que faz ainda parte das nossas escolhas, né? Então, que tipo de alimento que eu não devo consumir? A gente sempre fala para a pessoa prestar atenção nas reações que o corpo dela traz depois do consumo de alguns alimentos, né? A gente falou um pouquinho sobre intoxicação alimentar, mas de uma forma superficial, porque não é o tema base de hoje, né? A gente está falando de vários tipos de intoxicação, mas a alimentação também é uma grande fonte de intoxicação, né, José? Você tem o detox fitoterápico também, né? Então a gente tem, por exemplo, já falamos da silimarina, que vem do cardomariano, tem a alcachofra, com grande poder de detox, o dente de leão, a bardana, tudo, lógico, prescrito por um farmacêutico, por um médico fitoterapeuta, por alguém da saúde que tem a formação em fitoterapia, tá? Olha, a gente também tem suplementos que ajudam, tá? Converse com o seu médico, converse com o seu nutrólogo. A participação do ácido alfa-lipóico, tão importante, né? Esse maestro dos suplementos aí. Aqui tem publicações dizendo que ele detoxifica mercúrio e arsênico. O arsênico está presente, infelizmente, no arroz, tá? Então, o arsênico ele pode ser detoxificado com ácido alfa-lipóico, lógico, orientado pelo seu médico na quantidade correta, no período correto. E eu queria que você falasse um pouquinho da importância do jejum, né? E também a gente vê, né, na época de Jesus, né, na época mais antiga, já era praticado o jejum para desintoxicar, para clareza mental, para a pessoa se sentir melhor, né? O jejum é importante mesmo. O jejum ele faz com que o fígado possa fazer uma faxina, né? A gente não para o nosso sistema digestivo, né? É interessantíssimo. Inclusive nem jantar tarde, né? Aliás, os longevos eles comem pouco, né? E não comem após as 18 horas, porque pela medicina chinesa, após as 19 horas, se o Dr. Varanda estiver me assistindo, se eu estiver falando alguma besteira, Dr. Varanda, por favor, tá? Após as 19 horas, o fígado, quando entra a energia o fígado começa a se preparar para limpar tudo aquilo, toda aquela sujeira que chegou, se regenerar, se restabelecer para no outro dia estar de pé. Porque o fígado é um grande saco de pancadas, né? Os remédios afetam o fígado. Quanto mais remédios você usa, mais difícil fica a detoxificação. Então, tomar sempre cuidado com a automedicação, os anti-inflamatórios de uma maneira desordenada, né? A automedicação. A automedicação. Mas o jejum é bom? É. Mas na fase 2 do detox, você não pode estar fazendo jejum. Olha que interessante. Porque o jejum pode influenciar negativamente. Deficiência também proteica, desnutrição pode afetar a eficácia da fase 2, que é da conjugação. E o uso de álcool também. Então, se a pessoa tem um problema com álcool, primeiro ela resolve o problema do álcool, depois ela faz o detox. É muito importante que a gente faça essas pausas, né? Esse jejum intermitente, esse jantar mais cedo, principalmente se você está num processo de detox, né? É bom sempre, né, José? Porque imagina, sim, o corpo está exposto a toxinas o tempo todo. Não, então, se a gente conseguir praticar isso de uma forma constante, você está dando ali uma pausa, um momento para limpeza todos os dias. Então, coisas práticas que a gente pode fazer, suco verde. Suco verde nunca vai te fazer ter a reação de Hersheimer, da crise da cura. O suco verde você pode fazer 3 vezes por semana, né? É fácil de fazer, né? Tá dentro de uma dieta natural, de um sistema de detox natural, né? Então o suco verde também é muito fácil. Contribui para a nutrição, inclusive, né? Contribui para a nutrição e para uma certa detoxificação. Olha uma coisa interessante que eu consegui, eu descobri nas pesquisas, né? Pisar sem sapato. Você faz um detox, você vai trocar energia com a energia da terra, também é um detox. Então andar descalço, e o pessoal preconiza naquela área da praia que fica meio molhada, meio seca, né? Entre a onda e a areia seca. Aquela faixa mais úmida, diz que é a melhor faixa para você detoxificar. E aí eu vou aproveitar e vou fazer tipo uma provocaçãozinha pro pessoal que está assistindo a gente.
Quando foi a última vez que você tirou o seu calçado e ficou descalço? Porque a gente tira um calçado e coloca outro, né? Tira o sapato, fica de meia, tira a meia, coloca um chinelo. A gente não tem o hábito mais de andar descalço e principalmente externamente. Às vezes dentro de casa você até anda um pouquinho ali, né? Mas tirar o tênis num gramado, andar num gramado, né? Andar com os pés descalços. O José falava que às vezes a gente ia passar férias no interior, ele falava, nossa, não vejo a hora de chegar aqui para tirar o tênis e andar com o pé na grama, né? Não, eu andava descalço, nem chinelo não usava. Mas é possível fazer isso, né? Sim. Ir para um parque, entrar em contato com a natureza, né? E eu estava até falando com o José um pouquinho antes, que a gente está falando do detox do corpo, mas como é importante também a gente desintoxicar os pensamentos, né, José? Sim. Dar espaço para que a nossa mente saia desse burburinho, né? Se a gente está falando que o nosso corpo precisa de um tempo paradinho lá para o fígado realizar a limpeza, esse processo de pôr o pé na grama ali, soltar um pouco os pensamentos, também é um detox pro mental, né? Não, aproveitando falando de praia, existe um método chamado talassoterapia, que é um tratamento com água do mar, tá? Também é uma detoxificação, tá? Vamos falar aqui para a lista de sinais e sintomas de que você está intoxicado. Já se preparem para levantar as mãozinhas. Aí eu vou levantar. Quando ele for falando, Deixa eu só achar aqui, eu vou me colocando aqui para a gente observar. Deixa eu achar aqui. Fadiga, tem vários sintomas, né? Fadiga, dor de cabeça. Deixa eu achar aqui a listinha. Eu acho assim, é muito difícil a gente hoje, né, não estar num grau de intoxicação. Acho que todos nós hoje temos um grau pelo menos pequeno, de intoxicação. A questão é, nosso corpo lida com isso. O que a gente precisa é prestar atenção para não extravasar e começar a causar as questões mais importantes. Só parar de atrapalhar, né? Deixa o corpo se cuidar, para de atrapalhar. O corpo tem uma inteligência que ele próprio se cuida. A questão é que a gente pisa na jaca muitas vezes, né? Sintomas e sinais de intoxicação. Primeiro, sensibilidade à poluição. Então você sai de casa e qualquer tipo de aquele ar que vem do escapamento dos carros, do ônibus, ou mesmo da queimada na rua, você já começa a ter tosse, sente uma alergia na pele, não se sente bem. Isso é uma coisa para você levantar. Mesmo uma pequena exposição já causa um grande desconforto. Grande desconforto. Erupções cutâneas, então, feridas na pele, dermatites, né, manchas, como se fossem queimaduras, né? Formigamento nas mãos e nos pés de repetição. Você pode estar acumulando algum metal nessa região, nos nervos, né? Dores musculares constantes. Eu falei que eu ia levantar a mão, né? Confusão mental. Levantei a mão para esse. Confusão mental, tá? Sensibilidade a odores e fragrâncias. Qualquer tipo de perfume te irrita o nariz, te dá tosse, até alergia na pele, viu? Não sei se é isso, mas eu tenho uma sensibilidade muito grande para cheiro. Gente, um cheiro de longe já sinto. Intolerância alimentar. Tudo faz mal. Não, isso não. Comer o glúten faz mal, comer o açúcar faz mal, comer o shoyu faz mal, tomar um refrigerante Você até que não deve comentou, faz né, mal. José, sobre uma pessoa que quase nunca vai no japonês, vai no japonês uma vez, passa mal, por conta do glutamato monossódico, que é extremamente tóxico. A pessoa não se expõe o tempo todo, mas o que acontece? Ela tá num grau de intoxicação tão grande que aquela pequena exposição já... Qualquer coisinha cai uma gotinha, derrama a água do copo, né? Sensível a medicamentos, né? Então, a pessoa toma um remédio para dor, um remédio para febre, e já tem uma reação, né, com efeitos colaterais, uma reação de não se dar bem com aquele remédio que sempre se deu, né? Reação ao álcool, né? Pessoas que bebiam, o Dr. Lai Ribeiro, inclusive, fala que conforme a idade vai passando, né, a capacidade de desintoxicação vai piorando, vai reduzindo. Então ele tem colegas que aos 30 anos bebiam a mesma quantidade que bebem hoje, mas hoje eles ficam bêbados. Antigamente eles não ficavam. Olha! Então essa capacidade, então o que você deve fazer? Se você gosta de beber bebida alcoólica, reduza o uso, reduza a frequência. Interessante. Porque se você estiver bebendo com a mesma frequência, o mesmo volume, e começar a passar mal, olhe porque seu fígado não está funcionando direito. Sensibilidade à cafeína e sensibilidade também que a gente falou ao glutamato monossódico, né? Então esses são sinais e sintomas assim bem grosseiros para a gente desconfiar de que pode estar intoxicado e a nossa saúde não está tão boa assim, né? Mas eu fiz os exames de sangue deram todos normais. Então, os exames de sangue são importantes serem feitos, os periódicos, mas eles não têm todas as chaves
para explicar o bando de mal-estares que a gente tem, né? E aqueles sintomas frequentes, né? Aquela dor de cabeça que não passa, é aquela dor muscular que vem e volta. Desânimo, né? Dores articulares, desânimo, insônia, né? Insônia também é algo para você prestar atenção. Insônia frequente, né? Pensamentos múltiplos, o tempo todo, aquela mente que não para, a mente acelerada. Tudo isso pode ter uma questão de intoxicação e às vezes precisa de um detox. É isso aí. Assim, esse assunto, né, José, é só um assunto vasto. A gente tentou dar uma grande enxugada, assim, para trazer muitas opções, mas como o José disse, procura um profissional para te auxiliar nisso, né? Faça a biorressonância, que é um exame importantíssimo para detectar essa questão das intoxicações, né? Tenha sempre um profissional de confiança para te orientar nesse processo. Não entre num detox sozinha, justamente porque você pode, além de não conseguir realizar, piorar aí o quadro que você já tem, né? Então é preciso fazer todas as verificações, né? Se você está bem nutrido, se você não tem nenhuma questão anterior que pode inviabilizar isso. Não tem uma doença, né? Um órgão lesado. E aí sim, com tudo isso checado, faça o detox, porque nós estamos expostos hoje a muitos tóxicos, né? De todas as maneiras que a gente colocou aqui. E o que a gente pode fazer também o que está no nosso controle, a gente ainda faz uma escolha mais saudável, né? Então, beba água, pratique atividade física, tente deixar a mente mais leve, apesar de todas as questões que aparecem. E faça escolhas mais saudáveis para a sua alimentação, né? Apesar dos alimentos naturais ainda terem um pouco de agrotóxico, né? Terem todas essas questões, eles ainda são menos prejudiciais do que os outros processados. Então é isso. Semana que vem a gente se vê, né, José? Com um tema super gostoso. Vamos falar sobre farmácia natural, né? Vamos falar, podemos até dar uma retomada aí no detox, porque vamos falar de algumas plantas, mas quais são as 10 plantas mais importantes para você ter na sua casa, que vão fazer toda a diferença, onde você pode fazer aquele atendimento de forma natural. Então nós vamos estar aqui com o Gilson Giombelli, tá bom? Vamos conversar aí sobre essas plantinhas e sobre essa farmácia natural, que é uma grande ferramenta para você ter aí na sua casa. Então vem com a gente até sábado que vem, tá bom? Não esquece de curtir o vídeo. Fiquem com Deus. Um ótimo final de semana.